Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos resolver mais uma questãozinha do Enem. Essa daí, ela vai falar um pouquinho de divisão proporcional. E uma questão que eu considero um pouquinho chata de entender a interpretação dela, né? De conseguir compreender o que ela pede. Mas estamos aqui para isso, para desmistificar ela. Então, leia junto comigo o problema, tá? Ela diz o seguinte: Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Vou até logo destacar essa informação. Ok. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. E a pergunta é essa: qual é a fração do capital de cada sócio que Antônio deve adquirir? Ok, vamos entender primeiramente o contexto do problema, né? Que é exatamente o quê? Tem esses três rapazes aí, Antônio, Joaquim e José, que são sócios de uma empresa e o capital, né, dela é dividido em partes diretamente proporcionais a cada um deles. O que seria essa divisão dessa forma? Não é aquela divisão onde todo mundo recebe a mesma quantidade. Não. Como ele fala aí, é uma divisão diretamente proporcional a essas partes. 4, 6 e 6. O que é que essas partes quer dizer pra gente? Quanto maior o valor dessa parte, maior será o capital que ele vai receber. E, consequentemente, quanto menor, menor o valor que ele vai receber. E aí, por consequência, como a gente está vendo ali, as partes de Joaquim e José são iguais, logo eles vão receber a mesma quantia. O que é que Antônio quer fazer, né? O que é dito no problema? Ele quer adquirir uma parte de cada um desses sócios, de modo que os três fiquem com a mesma quantia, certo? Então aí já seria a ideia da divisão igualitária, né? Todo mundo receber a mesma quantidade. E para isso, Antônio quer adquirir uma parte, né, de cada capital, né, referente a Joaquim e José, para que todos os três fiquem com a mesma quantia, certinho? E aí a pergunta é essa: qual é a fração do capital de cada um, né, referente a Joaquim e José, Antônio deve adquirir, certinho? Então, vamos imaginar aqui que esse capital seja de R$ 16, por exemplo, tá? Podia ser qualquer valor, tá? Eu estou colocando aqui o 16 de forma estratégica, para que vocês possam entender o problema, entender a questão da divisão proporcional. Esse 16 foi escolhido estrategicamente por mim, vocês vão entender agora o porquê. Mas vocês poderiam não colocar valor algum, vocês poderiam colocar qualquer outro valor também, tá? Quando eu falo não colocar nenhum valor, você poderia colocar uma letrinha ali, um C de capital. Tá certo, você vai conseguir resolver, tá? Eu estou colocando esse 16 porque eu acredito que vai ficar melhor de você compreender e melhor da gente fazer a questão, tá? Lembrando, é uma escolha estratégica. Então, como é que a gente faz essa divisão proporcional? Eu vou ver ali o total de partes que nós temos envolvidos na divisão, que no caso são 16. Como é que eu sei disso? Eu faço exatamente essa soma, ó. 4 mais 6, 10, mais 6, 16. Então, eu vou dividir esse 16 pela soma das partes, que é 16 também. Entenderam agora o porquê da escolha do capital igual a 16? Pois bem, 16 dividido para 16 igual a 1. Show! O que é que eu vou fazer com esse 1? Multiplicar pelo total de partes de cada sócio, né? Porque, veja, esse 1 é correspondente ao valor de cada parte. Ou seja, uma parte equivale a R$ 1. Então, 4 partes vai valer quanto? 4 vezes 1. 6 partes, 6 vezes 1. E assim sucessivamente. Já dei a resposta, né? Então, Antônio, Antônio, ele vai receber 4 vezes 1 seria R$ 4. Enquanto a dupla JJ, Joaquim e José, eles vão receber ambos a mesma quantia referente a 6 vezes 1, R$ 6. E aí o que é que Antônio propõe? Que ele compre uma parte do capital de Antônio e de Joaquim, de modo que todos os três fiquem com a mesma quantia. Que quantia seria essa? Já que é uma quantia dividida igualmente para os três, seria equivalente a 16 dividido por 3.
Quanto é essa divisão? Não sei. Eu sei que não vai dar uma divisão exata. Por isso eu não vou dividir. Irei deixar nesse formato aí. Ok? Então, pelo problema, o que é que vai acontecer? Joaquim e José vão ter que diminuir esse valor deles recebidos, né? Então, desse valor aí deles, que é 6, a gente vai ter que tirar um certo valor, que eu vou chamar de X, que eu não sei, de modo que cada um deles fique exatamente com essa quantia aqui, 16 dividido por 3, certo? Que é exatamente a quantia para todo mundo ficar igualzinho. Então, esse X é exatamente o quanto eu tenho que tirar de Joaquim e de José, né? Para passar para Antônio, né? Exatamente o que Antônio tem que comprar deles, para que todos os três fiquem com a mesma quantia. Eu estou frisando isso daí para que vocês possam entender bem. Então, vamos achar esse valor desse X, tá? X está negativo no primeiro membro, vai para o segundo positivo. E o 16 sobre 3, que está positivo no segundo membro, vou passar para o primeiro negativo. Assim, ó. 6 menos 16 sobre 3. Deixa eu ajeitar esse 6 que ficou horrível. Igual a X. Ok. E aí, como é que a gente faz essa subtração aqui? Veja, embaixo do 6, a gente subentende, né, no denominador, a gente subentende que tem um 1. E aí, a gente precisa igualar os denominadores, né, para fazer a subtração. Como? Fazendo MMC entre 1 e 3. E MMC entre 1 e 3 vai dar exatamente o 3. E aí a gente faz todo aquele processo bonitinho. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes 6 vai dar 18. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 1 vezes 16 vai dar 16. Igual a x. E isso implica que o x é igual a quanto? 18 menos 16 vai dar 2. 2 terços. Certo? Então, isso daqui, minha gente, isso aqui é exatamente o quanto eu tenho que tirar, quanto, na verdade, Antônio tem que comprar de Joaquim e de José, né? De cada um vai ter que comprar essa quantia, né? Que equivale a 2 dividido por 3, para com que todo mundo fique com aquela quantia lá que a gente estimou aqui em cima, que é de 16 dividido por 3, ou seja, todo mundo ficar igualzinho. Por isso que é importante a gente entender o problema. Que se olha aqui para o 2t, está ali na letra D, pá, vou marcar a letra D. Calma, porque a pergunta é: qual é a fração do capital de cada sócio, né, ou seja, referente a Joaquim e José, Antônio deverá adquirir? Ou seja, preste atenção, eu tenho uma fração da quantidade ali que Antônio e Joaquim tem, que quantidade é essa dos 6. Quando eu fizer essa fração referente a isso daqui, esse valor tem que dar igual a 2 sobre 3. Então, uma certa fração que eu desconheço, que é o y, que eu estou atrás, certo? Essa fração do valor, né, quando eu falo do, a gente está se referindo à multiplicação ali, que é o 6. Isso tem que dar igual a 2 terços, né? Esse 2 terços é referente, minha gente, a o quanto vai ser comprado por Antônio. Então, se você está multiplicando, ele vai dividindo. Então, vai ser 2 terços dividido por 6. Quando eu achar o valor do y, eu vou explicar melhor esse processo aqui para que vocês entendam, tá? Então, ó, 2 terços dividido por 6, divisão de fração. A gente faz o quê? Repito a primeira, tá certo? Repito a primeira, que é o 2 terços, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso é o quê, minha gente? O número de baixo vai para cima, o número de cima vai para baixo. Então, quem que está embaixo e em cima aqui nesse 6? Embaixo tá o 1, né? Que a gente subentende que tá lá. Então, ele vai para cima, então vai ficar o 1 aqui e o 6 embaixo. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 6, 18. Simplificando essa fração por 2, dividindo tanto o numerador como o denominador por 2, vai ficar o quê, ó? 2 dividido para 2 vai dar 1 e 18 dividido para 2 vai dar 9. Então, essa daqui, minha gente, é a fração do que Antônio tem que adquirir da parte de cada um dos sócios, né? Joaquim e José. E aí sim, a resposta do nosso problema é a letra C, 1/9. Para que você entenda esse processo aqui, ó. Quando a gente faz 1/9 vezes 6, veja quanto é que isso aqui vai dar. 6 vezes 1, 6. E 9 vezes 1, que a gente subentende tá aqui, tá 9. Quando a gente divide tudo isso aqui por 3, a gente chega exatamente
nesse 2/3 aqui, ou seja, uma fração de uma quantidade para chegar nesse valor de K, beleza? Ok? Um probleminha bem chatinho pra gente entender ele, mas que aos pouquinhos a gente consegue. Beleza, galera? Então, se você gostou dessa aula, se ainda ficou aquela pontinha de dúvida, volte um pouquinho, faça o miolo queimar mais um pouquinho aqui, queimar mais um pouquinho os neurônios, eu tenho certeza que você vai conseguir compreender. Então, minha gente, ajuda esse canal a crescer. Veja como é simples assim como aprender matemática. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!